Mateus 9, 23 a 26. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amém. Pai, que a tua palavra esta manhã seja uma palavra de edificação, de inspiração, de renovação para a vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa penetrar através da tua palavra a mente e o coração de cada um. E que haja, Senhor, uma porção de ânimo, um renovo espiritual sobre a vida do teu povo esta manhã. Que esta manhã de ceia seja uma manhã plena de renovação na tua presença. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Quem ri por último, ri melhor. Diga para o irmão que está do seu lado. Quem ri por último, é um ditado popular. Esteja aqui comigo para você entender o que Deus quer compartilhar conosco nessa manhã. Quem ri por último, ri melhor é um ditado popular que indica que quem tem paciência para esperar, comemora a vitória no momento certo. É isso que quer dizer esse ditado. Quem tem paciência para esperar, comemora a vitória no momento certo. Parece, meus queridos irmãos, que muitas vezes as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas decepções mutilaram o nosso riso para sempre. Há momentos na nossa vida que parece que nunca mais vamos rir. Há momentos em que se pensa que nunca mais se rirá. Que a dor e o sofrimento levou embora o riso para sempre. Porém, olhando para as Escrituras, a nossa perspectiva muda. Quando olhamos para a palavra de Deus, a nossa perspectiva muda. E nós temos que concordar que para quem anda com Jesus, há a certeza de que quem ri por último, irá rir melhor, com certeza. Quem sabe hoje, o momento que você vive, você tem tristezas, tem limitações, doença, limitação financeira, limitações, sejam elas quais sejam, podem ser emocionais. Isso limita a alegria na sua vida. Isso limita que você viva uma vida plena de alegria. Mas se você não deixar a amargura entrar no seu coração e observar o que diz a palavra de Deus, você pode encher o seu coração de uma santa esperança de que toda a sua dor, toda a sua decepção, toda a sua frustração, ela terá um fim. E você rirá melhor do que você imagina. Eu quero alistar nesta manhã uma série de personagens e acontecimentos que aparentemente davam vitória ao inimigo e manteria os servos de Deus presos à amargura e ao choro. Por favor, se você puder liberar para mim, eu agradeço. Obrigado. Então, meus queridos irmãos, quando observamos a palavra de Deus, encontramos situações, histórias, personagens que vão mostrar para nós que, embora num determinado momento parecia que seriam mantidos naquela condição limitadora, que roubava-lhes a alegria para sempre. Mas de repente, nós descobrimos que não é o que aconteceu.
E é isso que eu quero que você veja comigo esta manhã. Quem ri por último, ri melhor. E a Bíblia apresenta o riso de quem riu por último. E eu quero começar com você, com Sara esta manhã. Em Gênesis 21, 2 e 3, diz a palavra de Deus: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Sara havia sofrido a vida toda por conta da sua... Qual era o problema dela mesmo? Esterilidade. Mas de repente ela tem a promessa de ser mãe na velhice. Ela ri o riso da incredulidade. E quando ela ri o riso da incredulidade, o anjo do Senhor lhe diz: agora porque tu riu, o nome do menino vai ser Riso. Está lá atrás. O Senhor vai dizer para ela: só porque você riu, o nome do menino se chamará Riso, porque Isaac significa riso. Por isso ele tem esse nome. O tempo foi passando e nada acontecia. E já com mais de 60 anos, ela teve a infeliz ideia de tentar criar um motivo de riso. E aqui é um alerta para nós. Nós, quando estamos tristes, amargurados, às vezes queremos criar um motivo de riso. E quando a gente tenta criar um motivo de riso, a gente começa a criar algo superficial. E ao invés do riso, se encontra mais problema, é mais decepção e mais amargura. A Sara tentou criar, ao ter a infeliz ideia de entregar a sua escrava Agar para ter dela um filho, para que Abraão pudesse ter um filho com Agar. Isso me faz lembrar as pessoas que querem produzir os seus momentos de riso, com bebidas, com drogas, com outros prazeres mundanos. E nos últimos tempos nós encontramos um mundaréu de crente também, tentando produzir alegria artificial. E eu acredito que até seja por conta disso, que alguns ficam inventando moda na igreja, para tentar de alguma forma criar alegria, produzir alegria. Mas logo descobrem que esse é um riso ilusório e se transforma em dor. Foi o que aconteceu com Sara. Ao tentar produzir um motivo de riso, ela produziu, na verdade, um motivo de amargura maior. Porque logo que engravidou, a Agar começou a desprezar a sua senhora. Como se dissesse que era mais capaz do que a sua senhora, do que a sua dona, porque ela conseguiu dar ao seu senhor o que a sua senhora não havia conseguido. Que dor, que tristeza para Sara. Agora, além da tristeza da esterilidade, além da tristeza de uma promessa que parece que nunca vai acontecer, há tristeza ainda do desprezo da sua escrava. Porque no momento em que ela pensou em produzir a sua alegria, ela não imaginou que a sua dor seria maior ainda. E isso fica de alerta para cada um de nós. Preste atenção nisso. Não tente nunca, jamais produzir alegria superficial, porque esse tipo de alegria só trará mais tristezas. Só trará mais tristezas. A verdadeira alegria só tem uma fonte. Por isso a palavra de Deus está repleta de conselhos, para que você experimente essa alegria, que é a alegria do Senhor, a que vem dele e a que está nele. Por isso precisamos dar atenção a isso. Parece que nunca chegaria o fim daquela dor da demora. Mas quando Sara completa 90 anos,
E o impossível se torna mais impossível ainda. Sara concebe um filho. E como Deus havia dito, ela coloca o nome dele de Riso. E aí nós aprendemos uma verdade importante. Se você tem promessas de Deus para a sua vida, e ainda está na fase em que as pessoas estão rindo de você, porque parece que essas promessas nunca irão se cumprir, paciência, a promessa chegará, e quem ri por último, rirá melhor. Rirá o riso do fim da espera, meu querido irmão. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: o riso do fim da espera há de chegar. Continue esperando. O riso do fim da espera é mais gostoso. Quando você esperou e parece que nunca iria chegar. E parece até que as pessoas, ao olhar para você, lá no cantinho dos lábios, escapava um risinho. Isso nunca vai acontecer. Mas o riso da espera, de quem pacientemente confia em Deus, ele chega. E ele há de chegar para a sua vida também, meu querido irmão. Sara é o riso da promessa cumprida. Mas quando nós caminhamos um pouquinho mais, meus queridos, hoje não está funcionando, está travando tudo aqui, então coloca para mim o próximo aí. Caminhando um pouquinho mais, eu sei que vocês estão tentando arrumar um negócio que eu pedi para vocês. Se não der certo, deixa o foco aqui, por favor, tá bom? Caminhando um pouquinho mais, nós encontramos Ana, o riso da vergonha superada. Ana, no capítulo 2, no capítulo 1, você vai encontrar uma Ana chorona e chorosa. No capítulo 2, o primeiro versículo que você lê, você vai encontrar isso. Então orou Ana e disse: o meu coração faz o quê? O meu coração faz o quê? A minha força está exaltada em quem? No Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia. Ana chorou, e chorou muito. Por quê? Porque havia uma rival que zombava dela, uma rival que a irritava constantemente. Enquanto Penina ria, Ana chorava, e chorava muito. Eucana, marido de Ana, tentava consolar a sua esposa, provocado também por sua esterilidade e por sua vergonha. Nada estancava o choro da sua vergonha. Ela se sentia envergonhada, porque ela também não conseguia dar ao seu marido o que ela tanto desejava. Porém, um dia, conta a história sagrada, que ela chorou no lugar certo. Ah, chorar no lugar certo faz a diferença também, irmão. Repita comigo: chorar no lugar certo. Isso, para você não esquecer. De novo, chorar no lugar certo. E qual é o lugar certo? Qual é o lugar certo? Não existe lugar melhor do que aos pés do Senhor. O lugar certo para se chorar. Um dia ela chorou no lugar certo, aos pés do Senhor. E ao chorar, ela fez uma coisa que nunca antes ela tinha feito. Ao chorar, ela renunciou antes de ter. Ao chorar, ela entregou antes de receber. Ao chorar, ela disse: Senhor, eu entrego o filho que o Senhor vier me dar. Antes de receber, ela entregou. Isso fez a diferença. Olha que coisa linda, aprenda isso. Se você está buscando algo que está difícil de acontecer, se você aprender a entregar antes de receber, as coisas podem mudar na sua história também. Se você ler o capítulo 1 de 1 Samuel, você vai descobrir que foi Deus quem manteve a madre de Ana fechada. Foi Deus que manteve o útero da Ana infértil, diz o texto sagrado. Sabe até quando ele fez isso? Até o momento em que a Ana entregou o fruto do seu ventre.
quando ela entrega, então naquele momento acontece o milagre. E ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolverei para o Senhor. Pronto! O choro deu lugar à paz e à certeza de que algo diferente havia acontecido. Quando Ana sai do tabernáculo em Siló, ela sai com outro semblante. E ela sai diferente porque ela fez uma entrega antecipada. E como agrada o coração de Deus quando você entrega antes de ter. Mas só não pode, depois de ter, deixar de entregar também, né? Como agrada o coração de Deus. O choro deu lugar à paz e à certeza de que algo diferente havia acontecido. Naquele encontro com Deus, naquele dia, no tabernáculo em Siló. Agora no capítulo 1, no capítulo 2 de 1 Samuel, ela ora. Isto aqui que você está lendo nesse texto bíblico, é uma oração. E ela diz, agora, não mais chorando, mas cheia de regozijo. Sabe o que ela diz na sua oração efusiva? A minha boca se ri dos meus inimigos. Agora a minha boca se ri. Quem ri por último, ri melhor. Ela cumpriu o seu voto. Ela entregou o seu filho para Deus. E ele foi um dos maiores profetas de todos os tempos. Ocupou 3 funções por demais importantes: sacerdote, profeta e juiz do seu povo. E Ana se alegrou mais 5 vezes. Foi mãe de 3 filhos e 2 filhas, diz a palavra de Deus. 500% de lucro em cima do que ela entregou para Deus. E ela pôde rir. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu quero dizer para você, querido irmão, a palavra que Deus colocou para nós esta manhã é uma palavra de ânimo, é uma palavra de estímulo para você esta manhã, nesse final de ano, onde tantas coisas ruins aconteceram, onde as perspectivas para o futuro não são muito boas, onde choramos, não apenas choramos esse choro aí de perder Copa, que eu acho que esse choro, né, na verdade é um choro que não faz muita diferença. A gente fica triste com o brasileiro, mas digo para vocês que ela não veio porque não era a hora certa de celebrar e de ficar o povo, né, aí distraído com outras coisas. Mas eu quero dizer para você, as perspectivas não são muito boas. Quem sabe o ano não foi muito bom em várias áreas e aspectos da sua vida. Perdas. Quantas perdas você teve? Quanto choro você derramou? E quem sabe você está enfrentando uma situação de vergonha. As pessoas estão rindo de você pelas costas. As pessoas estão dizendo que você é um fracassado. Então faça como Ana, entregue o seu melhor a Deus. Ana chorou aos pés do Senhor, enquanto Penina ria dela. Mas Ana entregou ao Senhor o seu melhor, e sorriu efusivamente, porque quem ri por último, ri melhor. É o riso da vergonha superada. Se você hoje está enfrentando alguma situação que te traz vergonha, você poderá rir o riso da vergonha superada. Diga para o seu irmão, se você entregar de todo o teu coração o teu melhor a Deus, logo o teu riso será da vergonha superada. É isso. Ana riu o riso da vergonha superada. Ela superou uma vergonha. Mas caminhando um pouquinho mais na história bíblica, nós vamos encontrar o povo de Judá, a nação do sul,
que depois veio a se chamar Israel, porque já não existia mais as duas nações. Mas Judá, no Salmo 126, versículo 2, é um salmo de romagem, é um salmo de quem ia cantando para Jerusalém para adorar. É um salmo pós-exílio. É um salmo escrito depois da volta da Babilônia. E o versículo 2, esse salmo tão conhecido. O salmista diz: então a nossa boca se encheu de, e a nossa língua de, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O povo de Judá foi levado para o cativeiro babilônico por causa dos seus pecados de idolatria, de rebeldia contra Deus, rebelião. Por causa disso, Judá foi levado para o cativeiro. Olha aqui para mim. Por causa disso, Judá foi levado para o cativeiro. Por causa da sua rebelião contra Deus e sua idolatria. Seus pecados. Porém, continuava sendo povo de Deus. Povo escolhido. De onde veio Jesus? De que povo veio Jesus, irmãos? De que povo que ele veio? De que povo que ele veio? Nós não estamos celebrando a vinda dele agora esse mês? De que povo ele veio? Do povo judeu. A salvação vem dos judeus, diz Paulo. O povo escolhido é o povo judeu. O povo hebreu é o povo da promessa. Deus não havia esquecido o seu povo, mas Deus corrige o seu povo. Deus tem uma varinha que quando o seu povo começa a desviar-se dele, ele começa a usar a sua varinha para corrigir o caminho. E a varinha foi bem doída, se chamava Babilônia, Império Babilônico, e foi doído. Porém, continuava sendo o povo escolhido. Mas enquanto era levado para a Babilônia, os povos vizinhos de Judá riam, debochavam da má sorte do povo judeu. Os israelitas choravam, enquanto seus vizinhos zombavam e riam. Porque hoje, ao redor de Israel, todos os povos ao redor de Israel não gostam de Israel. Lá no Antigo Testamento era pior ainda. Moabitas, amonitas, filisteus, esses povos odiavam Israel. Vendo Israel, vendo Judá, o reino do sul sendo levado para o cativeiro, para eles era um banquete. Pronto, acabou, foi-se. Olha lá o templo deles destruído, virou fumaça. Olha Jerusalém destruída. Jerusalém que é a glória desse povo, já era. Olha esse povo sendo levado escravo, esse povo altivo, esse povo que quer ser melhor do que nós, olha aí. O povo zombava, ria de Judá. Enquanto isso, o povo de Judá chorava. Ao chegar em Babilônia, o salmista diz que os caldeus pediam para que cantassem os cânticos de Sião. Salmo 137, versos 1 a 4 diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Salmo 137, 1 a 4, o salmista está dizendo: na Babilônia nós só chorávamos. Penduramos as nossas harpas dos salgueiros, não dava para cantar. Não havia motivo de festa. Não havia motivo de cântico. Não havia outro motivo senão para choro. Então eles choravam. Choravam. Porém Deus tratou o seu povo. Houve arrependimento, confissão de pecados. Daniel confessa os pecados pelo seu povo. Ezequiel faz isso. Esdras faz isso. Neemias
oraram, confessaram, conduziram o povo de Judá de volta para Deus. E quando eles fazem isso, quando há arrependimento e confissão, a alegria voltou. Foram reconduzidos para a sua terra. Nenhum povo da região de Israel que havia sido levado para o cativeiro, que havia sido espalhado, nenhum povo, nenhum voltou para a sua terra. Olha ao redor de Israel hoje, se você encontra alguma nação por nome de Moabe, de Amon, de Filisteia, ou Filistia, essas nações foram varridas do mapa. Mas o povo judeu continua lá firme, como o povo de Deus. E ainda há algo especial para eles no final da história, eu tenho certeza disso. Voltaram para a sua terra. Curva sua cabeça nesse momento, é 10:2. Lucas 10:2 diz o quê? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Lucas 10:2 é o movimento 10:2. Todos os dias, às 10:02, pare um pouquinho e ore, para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Pai, nesta manhã, nós lembramos que existem 3 bilhões de pessoas. Existem, Senhor, ainda 7 mil povos que não ouviram do Evangelho. A seara continua sendo grande, e os ceifeiros são poucos. Mas aqui reunidos como igreja, nós paramos nesse momento para clamarmos por ceifeiros para a tua seara. Envia, Senhor, trabalhadores para a tua seara. Envia ceifeiros para a tua seara. Se aqui nesse ambiente nós temos vocacionados, chamados, que eles possam, Senhor amado, estarem sendo preparados para serem enviados. E nós queremos, Senhor, que os não alcançados ouçam do Evangelho. Manda trabalhadores para a tua seara. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém. Nenhum povo retornou para a região da Palestina onde está o povo judeu. Mas Israel, que havia sido levado para o cativeiro, voltou. O povo de Deus voltou. Por isso o salmista canta: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Cadê os povos que riram de nós? Cadê os povos que zombaram de nós? Do povo de Deus. Judá foi restaurado. Quem ri por último, ri melhor. Você caiu? Você pecou? Se afastou de Deus? O inimigo riu, zombou, dizendo que você era um crentinho de nada? Então se arrependa, confesse e volte para Deus. Quem ri por último, ri melhor. O riso da restauração. Se você fracassou em algum momento, e nesse momento você deu motivo de riso para o inimigo, se a tua vida cristã, medíocre, fraquinha, tem sido motivo de riso para o inimigo, confesse seu pecado, Senhor, eu sou um crente de nada, tem misericórdia de mim, porque eu nem para orar sirvo. Ler Bíblia, eu digo que eu não sirvo, não sirvo para nada, não serve mesmo, nem para ler a Bíblia e orar você serve. Mas confesse ao Senhor, clame pela misericórdia dEle. Diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Permita que Ele restaure a sua vida. E você poderá dizer como o povo judeu: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e por isso eu posso sorrir. Querido irmão, quem ri por último, ri melhor. O riso da restauração. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: se você confessar pecados com um coração arrependido, você sempre experimentará o riso da restauração. Amém? Continuando na nossa jornada bíblica, vamos para o Novo Testamento, para o texto que nós lemos no início desta mensagem, desse sermão esta manhã. É o texto que fala de Jairo. Jairo, o riso da ressurreição dos sonhos.
Mateus 9, 23 a 26, Jesus finalmente chega na casa de Jairo, porque foi uma epopeia até chegar lá. O Jairo foi buscar Jesus, a sua filhinha estava doente, enferma. Quando ele chega, a sua filhinha já está morta. Jairo tinha uma filhinha de 12 anos. 12 anos. Quem é pai? Cadê os pais aí? Levanta a mão. Quem é pai tem sonho para os filhos ou não tem? Hã? Às vezes os sonhos são sonhos até muito materiais. Eu sonho que o meu filho seja um advogado, um médico, um homem, um empresário bem-sucedido, uma mulher, uma empresária bem-sucedida, enfim. Eu queria que você sonhasse também que eles fossem missionários, tá? Sonho. Meu filho vai ser um missionário, vai ganhar muitas almas para Jesus. Minha filha vai ser uma missionária, que vai ganhar muitas almas para Jesus. Certamente Jairo sonhou em ver a sua filhinha, sendo uma mulher formada, sonhou em vê-la casada, sonhou em segurar em seus braços netos, filhos de sua filha. Porém, algo de ruim aconteceu. A menina adoeceu. Enquanto Jairo foi buscar o auxílio do Senhor, para que curasse a sua filha, ela morreu. E aí chegou a notícia: não incomode mais o mestre, sua filha morreu. O mestre olha para Jairo e lhe diz: não tenha medo, crê somente. Ao chegar em casa de Jairo, Jesus diz que a menina não está morta, mas ela dorme. Qual a reação das pessoas? Amigos, parentes, conhecidos, vizinhos de Jairo, qual a reação deles? Eles riem, eles zombam de Jesus. O texto é claro, o texto diz: riam-se dele. Jesus disse: a menina está dormindo, e eles começaram a rir, a zombar de Jesus. Jairo entra na casa com Jesus, e provavelmente ele entra chorando. E ele sai com a sua filha viva. Jairo entra em casa chorando, enquanto os insensíveis estão do lado de fora rindo. Enquanto os insensíveis estão lá fora rindo, Jairo entra dentro de casa chorando. Agora ele sai de dentro de casa rindo, porque quem ri por último, ri melhor. Estão rindo de você, dizendo que o seu sonho morreu, que não tem volta, que já era. Ouça Jesus dizendo para você: não tenha medo, crê somente. Se você crer, você rirá. E quem ri por último, ri melhor. O riso da ressurreição dos sonhos. Você tem sonhos? Quais os sonhos que você ainda tem? Quais os sonhos que você tem? Você já contou para alguém? Esse alguém riu de você? Então ouça Jesus dizendo: crê somente. E você, como Jairo, poderá rir o riso dos sonhos ressuscitados, dos sonhos que são restaurados. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele. Diga para ele: você pode sonhar. Então somente creia. Mesmo que seus sonhos estejam mortos, se você crer, você rirá o riso da ressurreição dos seus sonhos. Amém? Jairo riu, e quem ri por último ri melhor. E aí, o tempo passa, o ministério de Jesus chega ao fim, ministério terreno. Agora, ele precisa passar pela morte. Isso traz muita dor e muito choro para os seus discípulos.
Mas em Lucas 24, 41, nós lemos que Jesus aparece no meio deles, numa casa fechada. E aí diz o texto, e por não acreditarem eles ainda, por causa do quê? Por não acreditarem eles ainda, por causa do quê? Da alegria. Eles ficaram bobos. Estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? A sexta-feira da paixão trouxe muita dor, muito sofrimento e choro. Os discípulos choravam. Maria e as mulheres que estavam próximas da cruz, mais perto de Jesus, choravam mais ainda. Enquanto isso, os romanos, os judeus, riam, zombavam, gritavam, se és o Filho de Deus, desça da cruz. E davam risadas, e zombavam. Enquanto todos riam de Jesus, os discípulos choravam a dor da esperança que se ia embora. Os discípulos choravam a perda do mestre amado. Afinal, o mestre os havia enchido de esperança a respeito de um reino eterno. E de repente o rei se foi. E de repente a esperança de reino se foi. E de repente aquele que estava com eles todos os dias se foi. Mas era apenas sexta-feira. O domingo chegaria. E com ele as novas de grande alegria. Primeiramente das mulheres. E depois todos eles puderam constatar. A nossa esperança ressuscitou. Jesus chegou onde eles estavam reunidos. E eles tomados de riso, um riso inexplicável, que tomou lugar de tanta dor e desesperança, a ponto de ficarem bobos, de ficarem pasmados. E Jesus tem que dizer, ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? Quem ri por último, ri melhor. Onde você tem depositado as suas esperanças, meu irmão? Onde você tem depositado as suas esperanças? Onde? As pessoas riem de você porque nada dá certo na sua vida? Fracassa em tudo que começa? Isso porque a sua esperança então não está no Cristo vivo. Coloque a sua esperança no Cristo vivo. E você rirá. E será um riso de esperança. Não apenas dessa vida, mas da eternidade. Porque quem ri por último, ri melhor. O riso da esperança verdadeira. Diga para o seu irmão, se a sua esperança estiver em Cristo, o seu riso será da esperança verdadeira. As pessoas podem rir de você, mas se a sua esperança estiver em Cristo, se a sua esperança estiver em Cristo, você rirá quando outros chorarão. Enquanto Lázaro estava no seio do Abraão, agora confortado, o rico estava no tormento. Quem ri por último, ri melhor. Quero concluir essa palavra de ânimo e de esperança para a sua vida, meu irmão. Você tem chorado perdas. Você tem chorado por causa das dores, dos sofrimentos, das frustrações, enquanto o mundo zomba e ri de você. A Bíblia diz para nós que nós estamos indo para um lugar onde não haverá choro. Sim, um lugar onde o choro foi banido. A Bíblia diz que no céu o choro será banido, lá não entra choro. Então nós riremos por último. E quem ri por último, ri melhor. Mas aqui agora, a nossa esperança está lá. E quando chegar lá, você rirá. E você vai rir das suas provas e vai dizer, olha, era nada perto do gozo, da alegria eterna que tenho aqui. Você vai olhar para tudo que Ele preparou para você. Essa mesa aqui é incomparavelmente muito pobrezinha.
diante da mesa que está preparada para nós lá. E quando você chegar diante daquela mesa, você vai dizer assim: o meu choro, a minha dor, o meu sofrimento, as minhas perdas, tudo aquilo não é nada comparado à alegria e ao gozo diante dessa mesa. Mas, aqui e agora, há um agir de Deus a seu favor. Aqui e agora, Deus quer agir a seu favor também. E se você aprender com a palavra de Deus, você poderá rir por último e rir melhor. As promessas estão demorando? Paciência. Lembre-se do exemplo de Sara. Quem ri por último, ri melhor. O riso do fim da espera chegará. O riso do fim da espera chegará. Você está sendo envergonhado por se sentir impotente diante das situações? Faça como Ana. Consagre o seu melhor a Deus, e você rirá por último. O riso da vergonha superada chegará. Você pecou, caiu, fracassou, e por isso o inimigo riu de você? Faça como o povo de Judá. Confesse, se arrependa, volte para Deus. Então a sua boca se encherá de riso, e você dirá: grandes coisas fez o Senhor por mim. Você rirá o riso dos restaurados. Os sonhos morreram? Faça como Jairo, creia somente, continue caminhando com Jesus. Aqueles que estão rindo porque os seus sonhos morreram, se decepcionarão e você rirá, e será o riso da ressurreição dos sonhos. A esperança se foi. Quem sabe a sexta-feira pareça interminável para você, mas o domingo vem aí, e seu choro da sexta-feira dará lugar a uma alegria indizível. Quem ri por último, ri melhor. O riso da esperança renascida, o riso de quem confia e espera no Cristo ressurreto. Esse é o riso que você pode rir. Por isso, querido irmão, nesta manhã, se as promessas estão demorando, se você se sente envergonhado, fracassado, decepcionado com sonhos que não aconteceram, ou com a esperança esvaziada, nesta manhã eu te convido a olhar para as Escrituras e saber que o riso do fim da espera chegará, e saber que o riso da vergonha superada chegará, e saber que o riso dos restaurados chegará, e saber que o riso dos sonhos ressuscitados chegará, e saber que o riso da esperança renascida é real, porque Cristo é real. Quando participamos dessa mesa, nós lembramos que Ele morreu para que pudéssemos ter vida, mas Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter a viva esperança nele. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.